Olá, boa noite. Senti de vir fazer aqui hoje essa live, a primeira que eu faço sozinha, mas há um tempo atrás eu fiz aqui uma pesquisa sobre alguns temas e muitas pessoas responderam questões que queriam que eu trouxesse aqui para falar um pouquinho mais. Então eu resolvi vir aqui hoje trazendo essas questões, mas se vocês tiverem alguma que vocês quiserem perguntar, eu estou aqui à disposição. O tema que foi mais questionado e pedido foi o tema de relacionamento amoroso. E uma das questões diz a respeito a quando você casa e a pessoa já tem filhos de outros relacionamentos, como olhar para isso, como ter um relacionamento mais tranquilo, né? E o que eu queria trazer é que uma das primeiras coisas mais importantes para que esse relacionamento tenha força é a inclusão desses filhos, né? Esses filhos que chegaram antes, e aí a gente vai para a ordem de chegada, um dos pilares do olhar sistêmico, muito importante. Então, para que você tenha força no seu relacionamento atual, você precisa incluir não apenas os filhos do relacionamento anterior, mas também a primeira esposa ou o primeiro marido no seu coração. Muitas vezes, o seu parceiro excluir essa pessoa por dor, por briga, por divórcio, pelo que quer que seja, ele não consegue incluir, mas você pode sim dar um lugar. E o que é dar um lugar? É olhar para esse parceiro anterior internamente e dizer: eu vejo você, você chegou primeiro e por isso você tem um lugar garantido no meu coração, e de alguma forma eu agradeço o seu destino, porque é justamente em função dele que eu tenho o meu marido. Então, só de dizer isso internamente, você já começa a olhar para essa pessoa de uma outra forma. E ao fazer isso, muitas vezes o seu marido, o seu parceiro, também começa a fazer as pazes internamente com toda essa história vivida. E com os filhos é a mesma coisa. É muito importante que você os inclua no seu coração, dizendo a mesma coisa: vocês vieram antes e eu dou um lugar a vocês, porque é justamente fazendo isso que você vai ter esse marido sempre te respeitando e te admirando por esse lugar que você deu para esses filhos, né? Então, essa é uma das perguntas constantes aqui e que eu queria trazer para vocês, a importância dessa inclusão, né? Muitas pessoas pediram para que falasse um pouco do casamento, das relações amorosas e do olhar sistêmico para isso. E eu sempre falo que existe um tripé, né? O primeiro deles é o amor, claro. Sem esse amor, e não é um amor idealizado, não é aquele de contos de fadas, aquele que a gente vê na TV, né? É um amor real, um amor por aquela pessoa do jeito que ela é, né? Então isso é a primeira perna desse tripé fundamental. A segunda é o respeito. Isso é muito difícil, eu sei, e por muitas vezes no meu casamento foi muito difícil integrar esse respeito, né? Porque ele tem muitas facetas, né? Como respeitar o meu marido, né? Eu dou um exemplo. Muitas vezes eu acabava não dando espaço para ele. Eu acabava tomando a frente porque eu tenho esse jeito mais proativo e ele se sentia sufocado e cobrado, porque o jeito dele é outro. E quando eu conheci esse olhar sistêmico e eu pude dar esse espaço para ele e esperar que ele fizesse algo, eu percebi o quanto isso foi importante, o quanto que ele valorizou, o quanto ele ficou feliz e o quanto a nossa relação cresceu. Então, esse respeito pelo jeito do outro, que não é igual ao meu, porque se fosse igual nós não estaríamos juntos, porque pelo olhar sistêmico a gente entende também que a gente vai encontrar aquela pessoa que traz algo para ensinar pra gente, assim como a gente tem algo para ensinar para esse outro. E às vezes isso não fica tão claro, mas é impressionante como a gente, quando reflete, a gente vê exatamente isso.
E o terceiro pé, né, desse tripé, é a troca equilibrada. E aí é bem difícil, porque muitas pessoas dão demais e recebem pouco. Ou elas se fecham para o receber, e aí então elas não conseguem, elas só querem dar, né? Existem muitas dinâmicas envolvidas nessa troca equilibrada. Esse é o tripé, né? Essa é a perna desse tripé que mais pesa pro fim de um relacionamento, né? A pessoa não se sente vista, não se sente valorizada, se sente credora ou se sente devedora. Então, é muito importante a gente ter em mente que esses três precisam ser olhados com carinho, com cuidado, para que esse relacionamento tenha força, né? Porque eu posso viver sem esse tripé um casamento de 40 anos, mas será que ele vai ser saudável para mim, né? Então, onde está esse equilíbrio, essa fluidez, essa conexão? Então, é muito importante que esteja presente. E quando a gente toma consciência disso, a primeira coisa que a gente deve fazer é se autoanalisar. Como que eu me posiciono diante dele, né, ou dela? Como eu estou nesse relacionamento? Muitas vezes também existe uma dinâmica que pesa, que é a indisponibilidade emocional. Existem muitos enredamentos do nosso sistema que atuam em nós e que de alguma forma não nos permite que a gente esteja presente de corpo e alma nesse relacionamento. E a gente não entende por quê, mas a gente não consegue se entregar, a gente não consegue estar com a guarda baixa, a gente está sempre de alguma forma se protegendo com uma armadura, mesmo com a pessoa que a gente supostamente ama mais nesse mundo, né? Então, quer dizer, não nesse mundo, porque claro, vem os filhos que a gente ama demais, tem os nossos pais, mas assim, num relacionamento amoroso, então a gente tá com aquele homem que é quem a gente ama mais, ou aquela mulher, e a gente não consegue se entregar, não consegue fluir. Então, existem sim enredamentos, né? Recentemente eu fiz um vídeo sobre isso, explicando um que é muito comum, que tem a ver com antepassados que sofreram com o outro sexo, sofreram muito e ficaram com essa dor, e essa dor permaneceu no campo. Então, quando eu sou aspirada para viver isso, eu não consigo estar diante do outro sexo entregue. Eu tenho, de alguma forma, eu quero me proteger, eu não confio, eu não acredito, eu não me sinto valorizada, eu não consigo nem olhar direito. Então, isso é uma das dinâmicas, por exemplo, que atuam e que fazem com que eu não esteja plenamente disponível, né? Existe outra também, quando eu sigo, por exemplo, meu pai ou a minha mãe, quando eles tiveram casamentos conflituosos, relacionamentos muito difíceis e que por algum motivo eu tomei partido. Então, se eu tomei partido do meu pai ou da minha mãe, muitas vezes eu reproduzo isso no meu casamento. Isso volta, né? Então, por que volta? Justamente para que agora eu possa fazer as pazes com tudo isso, olhar para esse pai e para essa mãe, incluir, e aí sim eu vou estar nesse relacionamento com o que é meu e não trazendo toda essa carga que é deles, né? E existem também, como eu disse no vídeo, situações, por exemplo, a noiva do meu avô foi deixada no altar e ele casou com a minha avó. E essa pessoa nunca mais se refez, nunca mais conseguiu casar, encontrar alguém, se entregar para alguém, porque houve essa, de alguma forma, essa expectativa que foi rompida abruptamente. Então, eu posso sim ficar enredada nesse destino, e embora ela não seja do meu sistema, ela passa a fazer parte como comunidade de destino, pelo prejuízo que foi causado, né? Então, existem muitas dinâmicas que atuam em nós e que podem nos deixar indisponíveis para o relacionamento a dois, né? Então, eu queria iniciar com tudo isso e ver aqui se tem alguma pergunta nesse tema. Eu vou dar uma olhadinha aqui, eu vi que alguém perguntou algo.
Fiz isso no meu casamento por 20 anos. Não dei espaço para ele assumir o papel de pai e marido. Então o casamento acabou. Sim, Rose, realmente isso é muito comum. E que bom que você pôde ter essa consciência, porque a partir do momento que você tem essa consciência, você consegue incluí-lo no seu coração, porque o que acontece é que muitas vezes a gente não tem essa consciência e a gente acaba o relacionamento e fica com muita raiva, e essa dor, essa raiva nos mantém vinculado para sempre a essa pessoa, mas de um jeito errado, não pelo amor, porque o certo seria: eu dou um lugar no meu coração para você, assumo a minha parte nesse término, que é o caso, né? Então eu vejo a minha parcela de responsabilidade e eu te dou esse lugar para sempre no meu coração, porque você foi um grande amor, eu aprendi muito com você, e se você tiver filhos, enfim, você me deu grandes presentes, e para sempre esse lugar é só seu. Então, quando eu consigo fazer isso internamente, eu consigo tirar esse vínculo da dor e essa pessoa permanece incluída no meu coração e eu posso seguir adiante. Mas isso pode parecer fácil e não é. É justamente esse é o problema, né, dos litígios, das separações, dos divórcios, das brigas, porque uma pessoa ou ambas não se sentem vistas e reconhecidas, né? E muitas vezes a pessoa chega para mim dizendo: não, mas eu reconheci, claro que eu reconheci. E quando você abre o campo, a pessoa se emociona de ver que realmente ela não, internamente, ela não deu esse lugar, porque pela dor ela acabou excluindo. Ela diz: não, isso aqui não foi nada pra mim, essa pessoa não significa nada, eu não quero nunca mais ouvir falar no nome dele. E aí internamente ela exclui do coração. E aí quando ela faz isso, a gente vai para as ordens do amor e para uma das leis, né, o tripé, que é justamente a exclusão. Nós não podemos excluir ninguém, porque quando a gente exclui, a gente segue vinculado nesse ex-marido, né? Isso também é muito comum em relacionamentos anteriores, não só maridos, né? Para aqueles que estão escutando, essa também é uma causa de indisponibilidade no relacionamento atual. Muitas vezes, aquele primeiro amor que terminou tão mal, que nos fez sofrer tanto, que deixou uma cicatriz tão grande, e a gente de alguma forma rompeu ali dentro com essa pessoa, a gente seguiu vinculada nela. E aí a gente chegou num próximo relacionamento e de repente nesse relacionamento a gente já estava com essa capacidade de vinculação um pouquinho menor, porque a gente seguiu vinculada. E ali a gente também terminou de um jeito que não foi legal. E aí a gente fica com essa capacidade um pouquinho menor, porque a gente segue vinculada a esse também. Então é comum encontrar pessoas que estão vinculadas em relacionamentos anteriores, realmente vinculadas pela dor, e que não conseguem encontrar um novo relacionamento ou estar nesse relacionamento e confiar e se entregar e fluir. Então é muito importante a gente começar a incluir todos esses que estão excluídos, né? E para aqueles que estão ouvindo, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, eu estou hoje aqui nessa live justamente para isso, para responder perguntas que surjam. O tema, a princípio, é relacionamento amoroso, mas estou à disposição. Eu vejo aqui uma pergunta: o fato de eu ter perdido um irmão e ficado filha única pode ter influência na minha decisão de não ter filhos? Sim, pode, claro. Os irmãos perdidos, sejam por aborto ou sejam com destinos difíceis, trágicos, eles impactam muito, né, em nós. Especialmente se de alguma forma nós ficamos vinculados, enredados, o que a gente chama, nesse destino. Muitas vezes a gente segue colado nisso. E é uma dinâmica inconsciente. Se você não pôde seguir adiante, eu também não me permito. Se você não teve essa vida, né, e desfrutou de tudo isso, eu também não desfruto. Então, começa por aí esse enredamento. Muitas vezes essa pessoa segue vivendo uma vida não tão conectada com ela, não merecedor, não se sentindo merecedor de continuar, ou de ter sucesso, ou de seguir com força num relacionamento. Enfim, existem várias
hipóteses possíveis quando a gente está enredado na morte de alguém, especialmente de um irmão querido, como eu percebo que é pela sua pergunta. E pode ser sim que a gente não queira ter filhos justamente em função disso, de não se sentir de alguma forma, eu sei que não pode não parecer, mas inconscientemente merecedor de ter, ou porque a gente tem medo de que a vida tome de nós o filho como tomou a vida desse irmão. Então, sim, é uma dinâmica possível. É difícil dizer com certeza, porque só mesmo quando a gente abre o campo a gente consegue olhar para isso, mas é possível. Graças às tuas conversas, comecei a acolher meu pai da forma correta, como filha. Ah, que maravilha! Sonica, acredito. Fico muito feliz com esse depoimento. É muito importante. De tudo, se eu tivesse que dizer a coisa mais importante para vocês na vida, de todas as ordens e de todas as ramificações das ordens da filosofia do Bert, a primeira é essa. A gente precisa dar um lugar no nosso coração para o nosso pai e para nossa mãe. Por mais difíceis que sejam. Muitas pessoas perguntam, poxa vida, mas numa relação tóxica, eu não estou dizendo com isso que você precisa almoçar todo domingo com seu pai, ou você ter essa relação estritamente próxima, mas dentro do seu coração ele precisa estar incluído. Você tem que se dar o direito de amar esse pai, mesmo sendo uma pessoa tóxica ou difícil. É diferente quando você exclui e você rejeita tudo. Então você rejeita aquilo que você parece com ele, você rejeita a família dele, você rejeita metade de você. Porque nós somos pai e mãe, nós somos a mistura nas nossas células. E quando a gente faz isso, a gente está excluindo a gente mesmo. Então, o começo de tudo está aí. É um processo, não é da noite para o dia, não é fácil. Mas se a gente conseguir apenas isso, entre aspas, apenas incluir pai e mãe, a gente ganha força para a vida. Porque muitos problemas que a gente tem, quando você vai ver, a raiz está aí. Então, às vezes o trabalho, eu estou ali buscando essa validação, esse amor dos meus pais, no meu chefe. Muitas vezes num relacionamento, eu tô reproduzindo exatamente aquilo que eu critiquei no meu pai ou na minha mãe. Às vezes eu reproduzo a história que foi dos meus avós ou dos meus pais, aqueles que eu rejeitei. Então é muito importante, eu fico muito feliz que você esteja conseguindo incluí-lo em seu coração. É muito comum a gente ver pessoas que têm doenças autoimunes, que têm depressão, e quando você vai olhar a razão sistêmica, justamente tem um pai ou uma mãe excluído. Eles são a base, a raiz. Então, o amor que a gente pode ter pleno vem da mãe. A força para a vida vem do pai. E se a gente consegue incluir no nosso coração, e essa inclusão, num primeiro momento, ela pode ser mais tímida, mas tomar pai e mãe, como o Bert dizia, é aceitá-los exatamente como eles são. E eu acho que um caminho bom para fazer isso é entender que o seu pai e a sua mãe, eles têm uma consciência diferente da sua. E o que quer que seja que eles tenham feito, ou como eles tenham sido durante a vida, foi importante para a sua jornada, para o seu crescimento, para a sua missão. Então, através de tudo que eles não te deram, você aprendeu, você cresceu. E eles só deram aquilo que eles tinham e que eles podiam. Então, quando a gente começa a entender que a consciência deles naquele momento era uma, que hoje talvez seja outra, mas que não é a mesma que a sua, você consegue ir mais para o lugar de filho, porque a gente tem essa mania, esse hábito de sair do lugar de filho. E quando a gente sai do lugar de filho, é muito pesado, porque a gente critica e começa a fazer tudo igual. A gente fica enfraquecido diante da vida. Muitas vezes a gente inconscientemente tenta salvar esses pais achando que a gente sabe o que é melhor para eles,
E aí a gente não consegue, porque ninguém salva ninguém. Essa é a verdade. A gente pode estar ali do lado, oferecendo ajuda se for solicitada, mas se a gente tenta salvar, a gente vive eternamente angustiado, sofrendo, pesado. Então, é muito importante. Se eu tivesse que dizer assim, de tudo, de todas as leis, o primeiro passo é essa inclusão. Bem, deixa eu ver aqui, depois se a gente tem mais algum comentário, eu tô voltando aqui. O fato de eu ter casado cedo e ter não aproveitado nada, eu posso recuperar o que eu perdi? Olha, Viviane, a primeira coisa para você, a partir de hoje, né, poder ter força no seu caminho amoroso, é reconhecer tudo aquilo que você aprendeu com esse relacionamento e tirar esse apesar de eu ter casado, ou é você entender que tudo isso estava a serviço da sua vida. Que você ter casado cedo, você ter vivido o que você viveu, não foi perda de tempo. Ao contrário, você aprendeu muita coisa que você precisava aprender, e não só você. O seu sistema aprendeu algo através de você e desse casamento, e o dele também aprendeu através de você. Então esse encontro, ele não é ao acaso, ele não aconteceu de forma errada. Ao contrário, quando você se apropria disso, quando você consegue olhar para isso com gratidão e dizer: tudo foi como tinha de ser na minha vida, porque me ensinou algo, me trouxe algo de muito importante. E aí você começa a agradecer esse destino, aí sim você ganha força dele para que você agora possa estar livre para desfrutar o que vier. Porque se você olhar para isso dessa forma, de algum jeito desmerecendo, porque quando a gente fala recuperar o que eu perdi, de alguma forma você invalida isso, e aí é uma exclusão. Então a gente vai para as ordens do amor, para a base da teoria sistêmica, que é justamente não excluir nada. E quando você olha assim, você está excluindo essa pessoa de alguma forma dentro de si, excluindo o valor dessa história. E aí o que pode acontecer se você permanecer com esse olhar é vir uma nova relação, trazendo muitas questões dessa, repetindo algo, né? Para que você agora possa olhar com um novo olhar. Então, o que eu posso te dizer é: olhe para esse relacionamento e agradeça tudo que ele trouxe para você. E diga: sim, foi no tempo certo, na hora certa, e eu agora dou um lugar para isso no meu coração. Aí vem a Cláudia. Então, o fato de não ter um bom relacionamento com a mãe também pode nos influenciar nessa atitude de não ter filho? Sim. Não ter um bom relacionamento com a mãe ou com o pai pode influenciar em todas as áreas da sua vida, com certeza. E muitas vezes você nem chega a expressar isso: eu não quero ter filhos. Simplesmente você não consegue tê-los também. Existe essa dinâmica também por trás, porque você nega tanto e você acaba de alguma forma excluindo que é possível você nem conseguir tê-los, né? Que não é o seu caso, eu sei, mas tudo pode estar envolvido. É como eu disse antes, é difícil dizer com certeza, porque só abrindo o campo de uma constelação para que a gente possa olhar para isso, mas com certeza é importante você incluir essa mãe, porque você excluir impacta todas as áreas da sua vida. A Lima diz: sou nova, Dani, né? Diz: sou nova por aqui. Muito do que você está dizendo faz sentido para mim. Como curar essas situações mal resolvidas? Olha, Dani, tudo que eu falo aqui, que eu trago na página, é o olhar sistêmico, de Bert Hellinger. É a base da filosofia, é a filosofia prática que é a base das constelações familiares, né? A gente entende que tudo aquilo que os nossos antepassados vivenciaram,
fica de alguma forma armazenado num campo de memória familiar. Energeticamente, a gente muitas vezes sente isso e não entende que isso está atuando na gente, né? Existem várias dinâmicas possíveis. Então, é preciso olhar para isso. E quais são as 3 leis? Por que geram essas cicatrizes? Por que gera esse peso, esses enredamentos, né? Existem 3 leis básicas que dela derivam várias. Existem muitos livros do Bert que você pode se aprofundar no tema ou fazer workshops. Eu faço um também, devo fazer em março, eu vou divulgar aqui. Mas você pode buscar também. Essas 3 leis são: ninguém pode ser excluído. Se alguém que pertence ao seu sistema for excluído, algum descendente pode reproduzir o destino dessa pessoa, a dor, as sensações, várias questões que estão envolvidas com essa pessoa. Então, vou dar um exemplo. Famílias onde houveram suicídios em várias gerações, né? Muitas vezes, quando acontece um suicídio, não se fala mais nisso, por dor, é claro que é por dor, mas não se fala mais no nome da pessoa, não se conta, às vezes vira um segredo. E muitas vezes, por amor, a gente entende que é um amor que não é racional, que não é consciente, né? O Bert descreve muito bem essa dinâmica. A pessoa de outra geração muitas vezes acaba cometendo a mesma coisa e depois outro também. Tem até uma passagem em um dos livros dele, do Amor do Espírito, que ele conta uma história assim impressionante, justamente com esse exemplo do suicídio. Então, quando eu excluo lá atrás nessa pessoa, eu não falo mais e é o tabu e todo mundo tem às vezes até raiva e olha como um fraco e o que quer que seja que tenha gerado, muitas vezes isso se repete. Então, eu não posso excluir, porque quando há uma exclusão, gera um enredamento. A segunda ordem é a ordem de chegada. Se eu saio do meu lugar no sistema, então, por exemplo, eu resolvo ser a mãe dos meus pais. Eu sou a irmã caçula e começo a querer ocupar o lugar da irmã mais velha, eu gero um enredamento. Então, quando eu saio do meu lugar no sistema, isso tem consequências, que é isso que nós chamamos de enredamentos ou emaranhamentos, isso começa a atuar. Então, muitas vezes, um outro descendente começa a sentir essas questões, começa a reproduzir. E a terceira ordem, só para falar aqui rapidinho, é o equilíbrio de troca. Então, nós precisamos sempre nas nossas relações ter um equilíbrio entre o dar e o receber. E quando nós não respeitamos isso, nós, por exemplo, prejudicamos gravemente uma pessoa, ou a nossa família prejudica, ou alguém prejudica a nossa família, muitas vezes essa pessoa que nem era do nosso sistema para efeitos de enredamento fica de alguma forma entrelaçada e sim, um descendente pode sentir as mesmas coisas. Então, quando o Bert desenvolveu o trabalho da constelação, através de uma vivência é possível energeticamente sentir o que está por trás da questão, né? Então, você traz algo que está complicado na sua vida e a gente olha para o que está por trás. E geralmente é surpreendente as dinâmicas que vêm. Muitas pessoas nem conheciam e quando vão perguntar, descobrem que sim, existiam essas dinâmicas e essa pessoa vem honrando esse antepassado, muitas vezes não se permitindo, não confiando, às vezes com uma raiva incontrolável que não entende de onde vem. Enfim, existem muitas situações, né? Mas só para você entender que a forma que nós, consteladores, vemos de curar, como você diz, na verdade de purificar aquilo que precisa ser purificado, porque esses padrões repetitivos, eles vêm justamente para que agora essa geração possa olhar de outra forma. E se a gente não puder, outras pessoas irão manifestar. Então, é muito comum, por exemplo, os filhos trazerem sintomas e questões que os pais não conseguiram olhar, nem os avós. Então, fica nessa repetição. Então, o meu conselho para você, eu tenho vários vídeos aqui na plataforma, existem vários livros do Bert Hellinger que você pode ler para aprofundar o assunto. Quando eu fizer um novo workshop, eu vou divulgar aqui. Meu workshop ele é só
Na verdade, ele traz essa pincelada sistêmica, não é para formação de consteladores, mas é isso. A Karina comenta, eu amo crianças, mas nunca quis ter filhos. Sim, isso também pode ser simplesmente uma decisão sua, pode não estar, pode não ter nenhuma ligação, né? Então, claro, é como eu disse, não existe receita de bolo. Pode ser que seja apenas algo seu, e tem pessoas que a sua missão de vida é outra, totalmente diferente, não querem trazer nenhuma criança ao mundo e tá tudo bem assim. E às vezes trazem para o coletivo algo belíssimo, né? Muito grande, muito lindo. A missão daquela pessoa é outra e está tudo certo assim. Então, isso pode não ter ligação. É como eu disse, só dá mesmo para saber olhando. Tenho uma relação muito boa com os meus pais, que bom. E aqui levou 46 anos. Sim, Bert diz que só conseguiu tomar a mãe plenamente aos 90 e poucos anos. É um processo, como eu disse, mas quando a gente começa a dar pequenos passos nesse processo, a gente já sente uma diferença enorme, é muito grande. Bem, a Simples Rô comenta, eu nunca me dei bem com minha irmã, que é 6 anos mais nova, e hoje adultas, não a sinto como irmã, o amor é gelado, tenho amigas que são muito mais irmãs do que ela, não conversamos. Olha, Rô, existe essa questão da ordem, né, de muitas vezes o irmão sair da ordem, tentar ocupar o lugar do outro, e sim, isso gera atritos muito grandes nesse relacionamento. Existe também uma dinâmica muito comum nesses casos de irmãos não nascidos, de abortos que os pais tiveram. Muitas vezes eles perderam entre um irmão e o outro, e isso pode acontecer porque existe ali uma exclusão muito grande que às vezes atua em um irmão e atua no outro. Então, é difícil saber também sem olhar, abrir o campo e olhar o que está por trás. Mas existem muitas possibilidades, né? Muitas vezes uma irmã tem um destino tão mais difícil que a outra que inconscientemente essa se sente culpada e ela acaba se afastando da outra irmã. Isso não é consciente, a gente fala que é um amor inconsciente, né? Então existem muitas possibilidades para isso. Eu tento salvar, eu estava com o papel invertido. Sim, nós não podemos salvar ninguém, mas na verdade a gente tenta. A nossa primeira reação é essa, especialmente em relação aos pais. Quem aqui nunca se sentiu responsável pela felicidade de um pai ou de uma mãe? Não é verdade? A gente acaba chamando pra gente essa responsabilidade muitas vezes quando a gente é muito criança. Mas quando a gente vai crescendo, a gente precisa entender que esses pais dão conta. Isso é muito importante para quem estiver ouvindo. Os nossos pais dão conta do destino deles. Eles são fortes o suficiente para lidar com aquilo que a jornada deles trouxer, assim como nós somos fortes para lidarmos com os nossos destinos. E quando a gente sai desse lugar e a gente, de alguma forma, tenta salvar por amor, é uma atitude internamente de dizer, eu sou mais forte do que eles para lidar com isso, eu sei mais. Então, olha, eu vou me meter e eu vou tentar fazer isso porque eu sei mais, eu consigo mais. Eu sei que não é daí que surge essa dinâmica, mas é assim que acontece. Então, a gente precisa ir para o nosso lugar de pequeno e humilde e se curvar diante desse destino desses pais, das dificuldades que eles têm de relacionamento, as dificuldades que eles têm em tudo, às vezes com as finanças, com o que quer que seja. Não é abandonar, claro que não. Nós, quando nos tornamos adultos e nossos pais mais velhos, é claro, precisamos prestar assistência. Mas uma coisa é eu ajudar o meu pai e minha mãe conforme eles me pedem, na medida do que eles me pedem e do jeito como eles gostariam.
Não é assim geralmente que a gente faz. A gente faz do jeito que a gente acha que é certo, a gente faz do jeito que a gente quer. E essa postura, eles sentem como desrespeito. E automaticamente eles reagem. Então isso é fruto de muitos conflitos. E só aumenta o nosso peso. Por quê? Porque a gente sente ingratidão. A gente diz, poxa vida, mas eu estou fazendo tudo por esses pais e eles ainda assim são ingratos comigo? Mas se a gente for lá para dentro, fizer aquele mergulho lá dentro de nós, silenciarmos, né, a mente e nos centrarmos, nós podemos perceber se realmente estamos no lugar de filhos ou se nós invertemos isso e nos julgamos melhores do que eles para decidir. Então, fica aqui essa reflexão para todos vocês que estiverem ouvindo. E para Fernanda Pires, sim, eu vou deixar gravada essa live. Nem irmãos, não devemos excluir irmãos, primos, não podemos excluir ninguém do nosso coração, não podemos, quer dizer, nós podemos, né, o livre-arbítrio, mas quando nós fazemos isso, vão vir os enredamentos. O meu professor, Renato Bertatti, ele tem sempre um exemplo. Ele diz, as ordens do amor atuam em nós tendo consciência ou não, querendo ou não querendo segui-las. É como a lei da gravidade. Mesmo que eu a desconheça, se eu pular da janela, eu vou cair lá embaixo. E é um pouco assim, a gente vê isso na prática. Eu cheguei nesse campo muito cética há muito tempo atrás. Eu não conseguia acreditar em nada, eu dizia, não é possível, como que eu acesso as questões dos meus antepassados, como que isso é possível? E eu fiz algumas constelações, não entendi nada, me senti muito melhor depois, vi muitos efeitos na minha vida, mas ficou por isso mesmo. Muito tempo depois, fui convidada por uma querida amiga para voltar e assistir um workshop de quem se tornou meu professor, Renato Bertatti. E ali foi muito impressionante, porque eu fui com a abertura de participar. Eu falei, tá bom, então eu quero experimentar, eu vou entrar no campo e eu vou ver o que é isso, como que é possível tudo isso se revelar. E só porque eu estava ali, porque eu senti tudo aquilo, eu comecei realmente a acreditar. E ali eu saí daquele dia e disse, eu vou agora entender o que é isso, eu vou estudar, eu vou me aprofundar, porque realmente eu vi tudo isso. Então, nós podemos sim excluí-los, mas nós vamos sentir os enredamentos e muito provavelmente os nossos filhos sentirão muito mais esse peso, porque é assim que acontece. Os sistemas, eles têm essa ordem, né? E os mais novos acabam tendo todo esse peso ainda mais pesado e manifestando para que esse sistema vá se perpetuando e vá se renovando. Todas essas dinâmicas vão voltando para que a gente possa agora fazer diferente e curar e purificar tudo isso que estava excluído ou que não estava sendo visto. Bem, eu gerei um enredamento, mas inconsciente achei que eu me importava com a minha mãe e fui mãe da minha mãe. Sim, isso é muito comum. E aqui, gente, eu quero deixar uma questão importante. Muitas vezes não somos nós que vamos para o lugar de mãe ou pai dos nossos pais. Muitas vezes eles nos colocam lá. Isso é muito comum, especialmente pais que perderam os seus pais muito novos. Então, eles colocam, sim, os filhos nesse lugar. E tudo bem, é a consciência que eles têm. Não se trata agora de eu ficar com raiva dessa mãe ou desse pai, de me revoltar. Não, era o que ele podia naquele momento. Mas a partir do momento que eu tomo consciência, eu tenho uma escolha. E é disso que a gente está falando aqui nessa live. Quando a gente conhece tudo isso, a gente pode escolher fazer diferente. E eu garanto que sair desse lugar e ir para o seu lugar de filha é muito mais leve. Eu também já estive nesse lugar e a partir do momento que eu pude ir para o meu lugar de filha, eu consegui sentir muito mais esse amor dos meus pais fluírem, a força que vem deles, a leveza que é estar no meu lugar. Tudo foi diferente. Então, é importante. Bem, a Dani Menezes pergunta, já excluí meu primo que suicidou aos seus 21 anos.
mas com o estudo das constelações eu acolhi no meu coração. Nossa, ler isso me arrepia, me toca, me deixa emocionada. Que bom, Dani. Fico muito feliz e tenho certeza que onde ele estiver, ele também recebe esse amor. Realmente é algo muito comum. Pela dor a gente faz isso. Pela dor a gente acaba julgando essa pessoa. A gente julga como se fosse uma pessoa fraca e, na verdade, essa pessoa estava lidando com tantas questões tão profundas e difíceis que nós não temos a menor ideia e não podemos julgar. Então, esse é um trabalho de não julgamento, né? Na verdade, a gente tem por hábito julgar, mas quando a gente chega no trabalho das constelações e nesse olhar sistêmico, a gente percebe rapidamente quando a gente está julgando e a gente volta para o eixo e a gente muda e transforma esse olhar, porque na verdade é preciso incluir. Então, casos como suicídio, é muito importante a gente dar o lugar, a gente reconhecer o quanto essa pessoa é importante pra gente e respeitar a decisão e a escolha dessa pessoa. Não é fácil, requer muito de nós, mas é importante. Essa inclusão vale para irmão que é apenas por parte de pai? Sim, que boa pergunta, muito obrigada por ela. É super importante, todos os nossos irmãos são irmãos. Aqueles por parte de mãe, aqueles por parte de pai, aqueles que talvez o nosso pai tenha tido um aborto com uma ex-namorada lá atrás, ou a mãe um relacionamento anterior também e que não nasceu. Gente, todos eles precisam estar incluídos no nosso coração. Uma das coisas mais comuns de ver no campo são irmãos perdidos, irmãos que não eram conhecidos, que aparecem nesse momento, e é impressionante como isso mexe, como isso emociona a pessoa que está olhando, que não tinha a menor ideia. Então, sim, todos os irmãos precisam estar no nosso coração. E mesmo que sejam distantes, que você não conheça muito, você pode dar esse lugar e dizer, sim, ele é meu irmão e a partir de agora eu dou um lugar no meu coração. Eu o amo. E a partir de agora eu vou lembrar dele, eu vou dar um sorriso. Sim, ele é meu irmão. Fui casada durante 10 anos, separei 1 ano e tenho um filho de 7 anos. E depois que eu me separei, o meu filho não quer falar com o pai dele. Pode ter acontecido alguma coisa, porque antes ele era muito apegado. Viviane, os filhos, eles muitas vezes, eles por amor tomam partido. Mesmo que você nunca tenha falado mal desse pai, mesmo que você não tenha feito nada contra esse pai, os filhos naturalmente tomam partido. Então, qual que é o seu papel a partir de agora? Porque é muito importante incluir esse pai no coração dessa criança. Você pode dizer para ele, falar, que legal, você tem isso, parece com seu pai. Que bacana, você puxou isso dele. Eu soube escolher um pai para você. Quando você diz isso, você está dando a permissão para esse filho de amar esse pai com todos os defeitos e com tudo que ele tiver tido de problema com você. Ele sai desse lugar onde ele se coloca de julgar a relação do casal, mesmo com 7 anos, e ele vai para o lugar de filho, e ele consegue ir para esse lugar e dizer, tá bom, eu posso amar meu pai, mesmo ele sendo como ele é. E isso é muito importante para ele, muito importante. Então, se você tiver vontade de fazer isso, faça. Você verá como seu filho talvez já esteja manifestando essa ausência do pai em algumas questões, talvez na escola. Eu estou terminando a pós de pedagogia sistêmica e a gente vê como isso atua nas crianças. Muitas vezes eles têm dificuldade de aprendizagem de muitas questões e tem um pai excluído do coração. E quando você pode incluir esse pai do jeito que ele é, e, por exemplo, muitas crianças têm pais que estão presos, estão com problemas graves e sérios, e quando a professora, por exemplo, pode olhar para isso, incluir esse pai do jeito que ele é, e essa criança também se sente permitido para amar esse pai, isso faz assim com essa criança,
ela relaxa, ela consegue se relacionar melhor na escola, ela consegue aprender, ela consegue tudo flui. Então, sim, é muito importante. Bem, queridas, ainda temos aqui algumas perguntas de várias pessoas. Eu quero agradecer. Hoje eu só pude ficar esse tempo nessa live. Espero fazer outras. Essa foi de surpresa, eu nem divulguei, mas eu quero sim estar aqui para responder as perguntas de vocês. E agradeço muito a todos que estiveram aqui comigo. Gratidão e até a próxima. Um beijo para cada um de vocês.